Oi, pessoal, tudo bem? Você tem desafios para dizer não? Impor limites ao outro numa conversa é desafiador para você? Você chegou no vídeo certo. Eu sou o professor Renato Costa, sou professor de oratória aqui do Clube da Fala e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como impor limite numa conversa usando a comunicação não violenta. Vem comigo. Diga não. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês quando a gente pensa em CNV, em comunicação não violenta, é escuta. Renato, mas você não está falando sobre dizer não? O que dizer não tem a ver com escuta? Para você dizer o não, para você ter assertividade e credibilidade para colocar um limite numa pessoa, você precisa estar ouvindo ele ou ela. Dispersar do conteúdo e chegar simplesmente cortando o outro chega a ser agressivo. Então, primeiro, a gente vai falar sobre níveis de escuta. Eu vou trazer 4 níveis de escuta, que é a teoria do U, para vocês. O primeiro nível, que é o nível mais comum de todo mundo, é o nível download. É aquele nível de escuta que é automático. Você não está ouvindo. Você simplesmente está fazendo reações automáticas e a pessoa acredita que você está ouvindo. Já ouviram aquele ditado, entra por um ouvido, sai pelo outro? Essa é a dinâmica. Mas você realmente não está assimilando o que está sendo dito. Você está reagindo ali, tendo reações normais de uma pessoa que está do seu lado. Então você está com um nível de escuta download. Por que é o mais usado no dia a dia? Porque geralmente a gente não está prestando atenção 100% nas coisas. A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e isso acontece nos melhores lugares. O segundo nível é o nível open mind. Aqui você abre a sua mente para ouvir o que o outro tem a dizer. Se a gente trouxer para o português, a gente vai chamar de escuta factual. Ou seja, você começa a prestar atenção só nos fatos que a pessoa está falando. Necessariamente o que é bom para você. Você começa a ouvir o que você pode utilizar daquela escuta. É uma escuta factual, é uma escuta de fatos. Mas você ainda está um pouco fechado para ouvir aquela pessoa em seu todo. A ideia da escuta factual é utilizar, por exemplo, no mercado de trabalho. Você consegue ouvir o que você precisa realmente utilizar e você está atento aos fatos que estão sendo colocados dentro da comunicação. O terceiro nível é a escuta open heart. É quando você começa a abrir a conexão com o outro. Você começa a ouvi-lo intimamente. Realmente, além dos fatos, você começa a prestar atenção nos sentimentos que estão sendo colocados em jogo. Você começa a se colocar no lugar da outra pessoa e a agir de forma que realmente você consiga partilhar o que está sendo falado. É uma escuta importante porque, por exemplo, é a escuta do relacionamento. Quando você está num relacionamento com a pessoa, você tem que ouvir a pessoa, partilhar com ela e lembrar, parafrasear da melhor forma possível essa escuta, porque senão vai dar ruim, acredite. O último nível de escuta é a escuta open will. O que é a escuta open will? É quando você libera o seu controle. Você vai ouvir a pessoa, mas não vai impor a sua fala em cima dela. Pelo contrário, você vai só deixar ela falar. E você vai ouvir aquilo sem julgamentos. Digamos que seria uma escuta profissional. É que você tem, por exemplo, com um psicólogo. O psicólogo está usando a escuta open will. Ele está te ouvindo, ele vai te ouvir, mas ele não vai colocar ali as impressões dele em cima do que você falou. Pelo contrário, ele abdica de todo o controle que ele tem sobre a sua comunicação e simplesmente o ato de falar vai te curar. Depois dos 4 níveis de escuta, está tranquilo para dizer não? Ainda não, certo? A gente está só praticando aqui o que foi ouvido, o que o outro te entregou. Para a gente continuar, a gente precisa saber que existem 2 tipos de comunicação ou de comunicadores dentro da dinâmica de comunicação. Eu vou chamar eles basicamente de o chacal e a girafa. 2 tipos de comunicadores.
E a gente vai ver aqui as principais diferenças entre uns e outros, e eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês já tiveram contato com esses tipos de comunicadores. Primeiramente, vamos falar do chacal. O chacal, ele tem uma comunicação reativa. Ele reage a tudo que é falado para ele. E ele reage de forma agressiva. Ele tem uma comunicação repleta de julgamentos. Ele não está pensando em você, pelo contrário, ele começa a te julgar quando ele ouve você. Ele está cheio de pseudo-sentimentos, ou seja, sentimentos que ele mesmo inventou para aquela conversa. Podem até não existir dentro daquela dinâmica que está acontecendo, mas ele acredita piamente que aqueles sentimentos existem. Ele faz estratégias, ele constrói estratégias para falar com você. Geralmente essas estratégias dão muito errado, porque ele está construindo uma estratégia onde ele vai vencer. Não que seja uma competição, mas ele quer vencer aquela comunicação. Para isso, ele faz uma comunicação cheia de exigências. Para que você faça isso, você faça aquilo. E ele não pede, ele ordena. Ele não é empata, ele não consegue se colocar no seu lugar. Pode até conseguir, mas ele não tenta com afinco fazer isso. E ele tem uma comunicação que culpabiliza você. Ele jamais se considera culpado de algo. Ele sempre vai culpar o outro pelo que está acontecendo. Essa é a comunicação do chacal. Já a comunicação da girafa é uma comunicação cheia de respostas. Diferente da reação, ela consegue te ouvir. Ela tem uma boa escuta. E a partir dessa escuta, ela consegue montar uma resposta para você que vai sanar toda a situação. Por quê? Ela vai visualizar os fatos que estão acontecendo. Ela consegue visualizar o todo. O pescoço da girafa é grande, então ela visualiza de cima, de fora do que está acontecendo. Dentro da comunicação dela, ela consegue perceber os reais sentimentos que estão envolvidos. Seja raiva, seja intimidação, seja frustração pelo que está acontecendo, ela vai conseguir expor esses sentimentos, logo fazendo com que essa comunicação seja bem assertiva. Ela sabe qual a necessidade ou as necessidades que estão sendo emitidas nessa comunicação e precisam ser sanadas. Diferente do chacal, ela não vai fazer exigências, ela vai pedir. E geralmente esse pedido tem um sentimento colaborativo, onde ela vai se colocar também dentro desse pedido. E vocês juntos farão o acontecido. Ela tem uma comunicação empata. Ela se coloca no seu lugar. Ela tem empatia e ela consegue perceber o que está acontecendo e sanar o que está acontecendo a partir daí. E ela tem uma responsabilidade com você. Ela tem uma responsabilidade com o outro. Ela jamais vai culpabilizar o outro pelo que aconteceu. Pelo contrário, ela vai ver a situação como um todo e pensar na solução para essa solução, para essa situação, perdão. Percebem a diferença dos dois comunicadores? Dentro dessa dinâmica que eu falei para vocês, quais vocês acham que é o melhor comunicador para colocar um limite no outro? O chacal, que é reativo, ou a girafa, que tem uma comunicação assertiva e bem detalhada dentro da dinâmica que está acontecendo? Falem aqui nos comentários, por favor. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. E aí, quando a gente pensa em colocar um limite usando a comunicação não violenta, a gente precisa pensar em 4 passos para que esse limite aconteça. Primeiramente, a gente vai ver a situação. A gente vai ver o que está acontecendo dentro daquela dinâmica. Só que o enxergar essa situação não é culpabilizar o responsável pela situação, mas sim observar o todo. Tudo o que está acontecendo. Vocês sabem que agora eu estou na frente de uma câmera. Eu quero que vocês façam isso no dia a dia de trabalho de vocês. Observem a situação como a íris de uma câmera. Observe o todo, não uma pessoa específica. Não culpabilize, não use você para esse momento. Observe a situação que está acontecendo. A partir dessa observação, você vai primeiro pensar que sentimento que isso causa a você.
E você vai trazer esse sentimento na conversa. Se é raiva, se é frustração, medo ou qualquer outro tipo de sentimento, eu quero que você coloque e exponha isso na sua comunicação. Até porque, para gerar um limite no outro, para falar não para o outro, esse sentimento precisa estar bem representado. Detalhe, cuidado para não deixar nas entrelinhas. Ah, a pessoa precisa entender que sentimento eu estou sentindo. Não, a pessoa não precisa entender. E ela pode fazer impressões ou ter impressões totalmente diferentes. Porque, como a gente sabe, qualquer comunicação pode passar uma impressão diferente para outra pessoa. Então, seja claro, específico e assertivo. E, de preferência, objetivo nesse ponto. Coloque o sentimento. Coloque a cartada na mesa e deixe bem claro o que você está sentindo. A partir daí, você precisa saber qual é a necessidade. O que você precisa que aconteça para que isso pare realmente, naquele momento, de acontecer. Você vai trazer essa necessidade para a mesa. E, por último, você vai fazer o pedido. Você vai colocar o limite. Cuidado. Um ponto de atenção. O pedido não pode ser uma ordem. Ele não pode ser um momento onde você chegue para o outro e ordene que ele faça aquilo. Renato, qual é a diferença de um pedido para uma ordem? Aqui na CNV é a colaboração. É você se colocar frente àquilo e fazer a solução em conjunto. E o pedido sempre numa questão de trazer o outro para a resposta. Não necessariamente colocar um ponto final e ele precisa fazer. Não, questione-o. Questione se ele pode fazer. Questione se ele está de acordo. Traga essa conversa com ele. Vamos pensar numa situação bem interessante para a gente colocar um limite? Eu vou trazer uma situação que provavelmente a maioria das pessoas já passaram. Se não passaram, acredite, um dia você vai passar. Toalha molhada em cima da cama. Quem nunca passou por isso? Talvez num relacionamento, talvez em casa com a família, o irmão deixou a toalha molhada em cima da cama. Acho que a maioria das pessoas já passaram. Então vamos lá. Qual é a observação nesse caso? Lembra que eu falei de não usar o você? Vou colocar meu exemplo. Meu irmão se chama Ricardo. Eu não vou chegar e vou falar, Ricardo, você está deixando a toalha molhada em cima da cama. Não. Eu já estou culpabilizando ele, eu não estou olhando a situação. Pode ter sido um outro irmão, pode ter sido meu pai, minha mãe, qualquer um que trouxe a toalha para aquele momento. Então eu vou visualizar a situação. Eu tenho observado que há algumas semanas a toalha tem ficado molhada em cima da minha cama. Percebe que eu vejo todo? Eu não estou em nenhum momento culpabilizando ninguém pelo que está acontecendo. Eu estou simplesmente mostrando o fato. A toalha tem ficado molhada em cima da minha cama. Essa é a observação. Que sentimento isso está me provocando? Na minha humilde ocasião, isso me causa raiva. Por quê? Às vezes eu quero dormir e o colchão está molhado. Fora que o cheiro de toalha molhada na cama é horrível. Então isso me causa raiva. E eu vou falar. Tenho observado que durante algumas semanas a toalha tem ficado molhada em cima da cama. E isso me deixa com raiva. Percebe? Não é agressivo, é simplesmente o sentimento sendo colocado em contraponto do que está acontecendo. Qual a minha necessidade? Eu preciso que isso pare de acontecer. Até porque eu gosto de dormir na minha cama limpa, na minha cama seca, sem germes que podem surgir ali por conta daquela toalha molhada na cama. Essa é a minha necessidade e eu vou expor essa necessidade. Daí vem o pedido. Eu posso contar com a tua ajuda para que isso não aconteça mais? Percebem que o pedido é a imposição do limite? Não vou colocar imposição como palavra, mas eu acabei de colocar um limite. E eu coloco também nesse sentimento colaborativo. Posso contar com a sua ajuda? Porque aí eu passo a responsabilidade para a pessoa. Ela vai ter exatamente como pensar se aquilo está acontecendo, como está acontecendo e como ele pode resolver essa situação. Pessoal,
Terminamos o vídeo por aqui. Essa é uma forma de impor limite usando a comunicação não violenta. Eu espero que vocês usem bastante no seu dia a dia. Vocês podem usar isso para qualquer situação que aconteça. Até a próxima. Tchau, tchau.